Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu digo, ainda hoje comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, celebramos neste domingo, o último do ano litúrgico, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Foi uma solenidade instituída para a Igreja toda no ano de 1925, uma época histórica em que as monarquias estavam em crise. Já não havia mais muitas monarquias. A monarquia francesa já tinha caído, a monarquia portuguesa já havia caído, a monarquia da Grécia estava em risco de cair também naquele período, a monarquia italiana já tinha ido pelo ralo, várias monarquias tinham entrado em crise naquele período. Então, o Santo Padre, o Papa Pio XI, instituiu essa festa para o mundo inteiro, não para digamos assim, levantar a bandeira de um movimento monarquista, mas para lembrar ao povo católico o que é um rei e como deve ser um rei, e por que Cristo é rei do universo. Eu sei que para nós brasileiros falar de rei é um pouco complicado, nós já não temos rei há um bom tempo, e até porque quando tivemos ele era chamado de imperador. E já faz muito tempo que não temos. Hoje, quando se fala de rei, certamente deve vir algumas imagens à mente de muitas pessoas. Esqueçam aquelas caricaturas que são feitas de tempos em tempos. Esqueça aquela caricatura que é feita nas histórias e nos filmes. Cristo não é rei naquele sentido. Esqueça aquele gordo que na época do carnaval recebe uma coroa, Rei Momo. Esqueçam, não tem nada a ver com um Cristo Rei, com a realeza de nosso Senhor. Esqueçam até mesmo as realezas que ainda existem. Alguns países ainda têm os seus reis. Lembra do rei Charles? Lembram? Do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Pois bem, a gente assistiu no ano passado, se não me engano, foi ano passado, né? A coroação do dito cujo? Foi. Isso. Esqueçam, porque é uma figura apenas representativa. Só é chefe de Estado, não é chefe de governo, não tem mais poder nenhum para fazer lei nenhuma, para barrar lei nenhuma, nem para executá-la, nem para julgar. Na Espanha também existe rei,
mas já não tem mais os mesmos poderes que no passado. Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, esses países têm os seus monarcas, mas esqueçam, não tem nada a ver com o tipo de reinado de Cristo, com o tipo de realeza que detém nosso Senhor. Os reis, segundo os estudos de antropologia, surgiram no passado como um sinal de força de alguém ou de uma família que tinha mais força e, portanto, podia proteger o grupo, uma família, um povoado, um lugar, podia prover o alimento, tinha sabedoria para determinar leis e fazer todo mundo respeitar. E assim foi se ganhando esse status de proeminência. Claro que em muitas culturas o rei era visto também como filho de uma determinada divindade. Isso serviu para manipular muita coisa ruim ao longo da história. Nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de rei, e de fato o é, não porque a igreja resolveu proclamá-lo em 1925. Faz 100 anos que o Papa Pio XI escreveu a encíclica Quas Primas, em latim, entre as coisas primeiras, que todo católico deveria recordar no mundo, é que Cristo é seu Rei e seu Senhor. Não faz 100 anos que Cristo passou a ser Rei. É o único que é Rei por natureza, porque segundo a Escritura, todo o poder vem de Deus, toda a autoridade provém dele. Lembra quando nosso Senhor estava sendo interrogado por Pilatos? E Pilatos vai dizer, você não responde, não sabe que eu tenho autoridade para prendê-lo ou para soltá-lo? Como é que Jesus responde? Nenhuma autoridade você teria sobre mim, se não lhe fosse dada pelo alto. Todo o poder vem de Deus e toda a autoridade nesse sentido também. Porém, isso não é uma forma de endeusar a autoridade. Isso é um critério para saber se a autoridade é legítima ou não. Cristo é Rei porque, sendo Filho de Deus e, portanto, a segunda pessoa da Trindade, Ele é a fonte do poder, a fonte da autoridade. Se um rei é aquele que vem ditar leis, Cristo tem a sua lei, que pode iluminar todas as leis do mundo em qualquer lugar e em qualquer época. Se um rei tem para julgar conforme suas leis, porque uma vez ele tendo dado sua lei, é com o critério da sua lei que ele vai separar, distinguir o que é bom do que é mal. Se o rei é aquele que tem a autoridade para definir os destinos do seu reino, Cristo é Rei, porque sendo Deus governa o mundo com a sua providência. Não se trata de figuras de linguagem. Porém, essa realeza de Cristo, a partir da lógica da sua encarnação, Deus que desce do céu até a terra, para conquistar para si um povo, para resgatar, para redimir, implica que o povo, por ele resgatado, por ele salvo, por ele redimido, tomando parte deste reino, haja ainda neste mundo como cidadão. O povo haja como cidadão, que é de um reino que ultrapassa os limites deste mundo. Proclamar Jesus como rei não é empolgação de quem está bajulando a autoridade. Proclamar Jesus como rei só é possível com um tipo de vida transformada. Não é uma proclamação que se faz da boca para fora no momento de empolgação. Eu já vi em muitas ocasiões
Pessoas empolgadas nesses arrastões para Jesus. Já ouviram falar desse troço? Aqui em Frei Paulo já teve também no passado. Arrastão para Jesus. Engraçado. Quando eu era pequeno, o termo arrastão, sabe como é que surgiu? Sabe o que era um arrastão? Era um monte de assaltante fazendo a limpa nas praias do Rio de Janeiro. Teve arrastão na praia de Copacabana. E as câmeras pegavam aquele monte de trombadinha de criminoso passando e o povo gritando, agoniado, porque estava tendo um arrastão, porque todo mundo estava sendo assaltado ao mesmo tempo. Então, arrastão surgiu daí, o termo. E muita gente fez o tal do arrastão para Jesus. Quando eu era seminarista em Brasília, eu fui para um evento que não chegou a ser bem um arrastão, mas fizeram uma coisa parecida. E na minha frente tinha um grupo de jovens, todo mundo abraçado e pulando, até que no momento de empolgação começaram a gritar: Rei, 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 Jesus é nosso Rei, 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 Rei. E naquela pula, 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 dizendo que Jesus é nosso Rei, a carteira caiu, a carteira de um dos rapazes caiu, e no que caiu fez assim, plaf, um monte de coisa se espalhou. Tinha camisinha, tinha cartãozinho com endereço de motel, tinha lá algumas coisas com foto de mulher que eu tenho certeza que não era a esposa dele, mas estava lá empolgado. Na empolgação, Jesus era o seu rei, mas na sua vida, no seu coração, no seu trono, quem estava sentado não era bem nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar-se como cidadão do reino de Cristo, onde Ele é o Senhor, onde Ele é o soberano, é colocar-se na obediência da fé. É reconhecer que um preço foi pago para que eu não me perdesse. É reconhecer que um amor me levantou. É eu reconhecer que um preço de sangue impediu que uma desgraça maior viesse sobre mim. É assumir um compromisso de que a lei que aquele cujo sangue me resgatou, a lei que ele deu, é mais excelente do que qualquer regra que qualquer governo humano possa já ter feito. É eu reconhecer que se quero ser um cidadão de um reino onde todos são livres, a lei da liberdade é aquela lei do amor que Cristo viveu e ensinou e disse que quem quisesse segui-lo devia fazer do mesmo jeito. Me reconhecer como cidadão do reino de Cristo significa eu me empenhar para que o mal e o pecado não tenham vez na minha vida, me empenho numa vida de santidade. Uma vida que não se confunde com a de qualquer um, não se confunde com a de todo mundo. Cristo precisa reinar na nossa inteligência. Por isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos sua glória. Ele se deu a conhecer. A nossa inteligência é capaz de conhecê-lo. Portanto, não temos o direito para a preguiça da inteligência, a preguiça intelectual de não conhecer o Senhor, nem a sua lei. Cristo precisa reinar na nossa consciência. Na nossa consciência. Nos dando por sua lei os critérios de como vamos fazer todas as escolhas em nossa vida. Cristo precisa reinar em nossos corações, uma vez nos dando o seu amor, espera igualmente o nosso amor para com Ele e para com todos os que Ele ama e por quem dá a vida. Cristo precisa reinar nas nossas famílias, não somente por sinais externos. Há umas décadas atrás, todas as casas
geralmente católicas, tinham no lugar principal da sala, entronizado, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Isso era um sinal externo de que aquela família se colocava sob a autoridade do Nosso Senhor. Hoje, no lugar mais importante está a televisão. São sinais externos, que não dizem tudo, mas já dizem alguma coisa. Cristo precisa reinar nas nossas famílias. Quando pai e mãe entendem que abraçaram não somente um ao outro, abraçaram um chamado de Deus. A um ajudar o outro a ser santo. Aos dois ajudarem os filhos a serem santos. Assim Cristo reina nas nossas famílias. Cristo precisa reinar nas nossas escolas. Sim, a maioria do povo estuda em escola pública e muitas vezes vão dizer, o Estado é laico, a escola não pode professar religião. Mas mesmo a escola não podendo professar religião, eu tenho que ser verdadeiro, não? Eu tenho que acreditar na justiça e promover a justiça, não? Eu tenho que acreditar na caridade e promover a caridade, não? Ou não? Eu creio em Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu só posso ensinar em sala de aula o que é reconhecidamente verdade, não? Ou será que vamos anunciar e defender uma ideologia como se fosse verdade sem ser e que anda destruindo muita gente? Sabemos que em muitos ambientes onde se formam os nossos professores, muitas vezes ideologias filtram tudo. E aquilo que é verdadeiro perde espaço. Todo mundo defende a natureza, menos a natureza humana. Todo mundo defende ovos de tartaruga, mas não se defende uma criança que está em gestação. Todo mundo defende os animais, mas ninguém quer defender um velhinho doente, quer logo se libertar dele. Entre outras tantas coisas que poderíamos citar à exaustão. O reinado de Cristo, meus filhos, não é só algo pessoal ou familiar. Ele precisa reinar no meio do seu povo. Na sua igreja, seja pelos sinais que se veem, que devem instigar também realidades que não podemos ver com os simples olhos da carne. Vocês acreditam que até hoje teve gente que se espantou porque eu tirei as cadeiras daqui da frente do sacrário, dando as costas para o sacrário? Se a gente quer que Cristo seja o centro da nossa comunidade, por que o padre tinha que estar na frente dando as costas para ele? Está errado. Até porque tem documento da igreja prevendo que se faça assim. Ele deve ser o centro das nossas comunidades, não apenas ocupando o sacrário, sendo o presbitério. Entramos nesta casa para falar com ele, para falar dele, e para ouvir o que ele nos tem a falar. Não entramos aqui para atualizar as notícias do dia ou da semana. Não entramos aqui para olhar quem está bonito ou quem está feio, cheiroso ou não tão cheiroso. Ele deve ser o centro. E uma vez saindo daqui, ele deve nos acompanhar. Ou será que não queremos nosso Senhor como companhia no dia a dia? Cristo deve reinar além dessas paredes, também na sociedade. Poderíamos fazer uma lista, repito, exaustiva, de realidades que precisam da luz do Evangelho. Porque quando falta a luz do Evangelho, os povos ficam perdidos e entram em decadência. Onde Deus é excluído, tirania, governos tirânicos, ditatoriais tomam conta.
O século XX foi uma amostra de muitos povos e governos que excluíram Deus da vida social. Qual foi o desenrolar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Já ouviram falar da União Soviética? Foi o maior experimento de socialismo e comunismo colocado em prática. E o povo sofreu. Olha o que aconteceu, e até hoje, de certa forma, um pouco mais amenizada, acontece na China. Veja o que acontece em Coreia do Norte. Veja o que acontece em Somália, em Eritreia. Veja o que acontece em Nicarágua. Veja o que acontece em qualquer lugar onde Deus é excluído. A tirania e a ditadura rola solta e o povo sofre, porque faltou um norte, faltou um critério para se definir qual é o bem que devemos promover, qual é o mal que devemos evitar. Faltou um critério de justiça para saber o que é que era um bem de todos ou o que era o bem só do fulano que governava e pisava sobre todos. Nas inteligências, na vontade, na consciência, no coração. Começa daí, por aí, o reinado de Cristo. Daí se expande para a família e para o resto da sociedade. E ai da sociedade que implica e insiste em dizer a nós católicos que a nossa fé deve ser vivida somente em privado ou da porta para dentro das igrejas. Ai de uma sociedade onde a voz do Evangelho é calada. Ai daqueles que, tendo no coração um trono, não coloca neste trono quem por direito deveria estar nele. Não sou eu, não é você. Quem reina na sua consciência? Quem é o Senhor do seu coração? Quem rege ou quem dá critérios para as suas escolhas? É você mesmo? É o que escuta ali ou acolá? É o que colhe na internet ou sei lá onde mais? Meus filhos, se nós católicos não temos nosso Senhor Jesus Cristo no seu devido lugar, no trono do nosso coração, qualquer outra coisa vai ocupar esse lugar. E é provável que uma tragédia humana se repita. Não é ameaça, é uma simples constatação de tanto que ao longo de 2000 anos de história já ocorreu. Não estou aqui para propor um regime utópico, onde a igreja manda e desmanda. Não é função da igreja fazer isso. Não estou aqui propondo um sistema onde nós tenhamos poder. Até porque, segundo o Evangelho, poder autoridade é serviço. Não é mandar e desmandar nos outros. Se no meio do povo católico, pessoas que têm nosso Senhor como seu Senhor e Rei, soberano, critério último de tudo, essas pessoas, assim crendo e assim vivendo, assumem os cargos que devem servir para o bem comum, todo o povo é beneficiado. Rezemos, portanto, pela nossa própria conversão, para que nosso Senhor Jesus Cristo tenha em nossa vida o lugar principal. Rezemos por nossas famílias, para que tenham Jesus como Senhor e como chefe. Nem é o marido, nem é a mulher. Os dois têm que aprender de Jesus e se colocar em prática o que aprenderam. Rezemos para que na nossa sociedade não faltem cidadãos e também
governantes que, tendo aprendido de nosso Senhor a bondade, a verdade e a justiça, possam promover realmente o bem de um povo todo. Não desistamos quando tudo parece um complô para que tudo falhe, conforme aprendemos aqui hoje. Não desistamos. Permaneçamos na perseverança, na fidelidade à sua lei. Que Cristo seja Rei de verdade, não apenas um grito de emoção. Uma vez, para concluir, um santo disse que a crise dos nossos tempos, na verdade, é uma crise de santidade. O mundo está em crise porque poucos têm correspondido a nosso Senhor. Poucos o têm como Senhor e Rei. Quanto menos santos tiver o mundo, pior estará o mundo. Sim, a santidade tem um poder de influência grande. Agora, não entenda a grandeza como o mundo entende. Às vezes o poder grande da santidade, ele acontece quase que às escondidas, mas é eficaz, porque transforma vidas, transforma grupos, transforma cidades, transforma países. Olha a história dos grandes santos e vocês vão entender o que eu estou dizendo. E nem sempre os grandes foram aqueles que ocuparam cargos de muita importância. Quantos santos que nunca sequer receberam um título sequer, mas fizeram toda a diferença por onde passaram, por onde foram instrumentos de Deus na transformação de tantas outras pessoas. Viva Cristo Rei, de verdade. Deixe-se transformar por Ele, de verdade. Se disponha a promover o reino dEle, de verdade. Você não terá perdido sua vida. Ela terá valido tudo e algo mais, muito além do que você possa imaginar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.